voltamos, né, Erivan? De volta então com o Jornal Centro-Sul, Padre Flávio, a gente estava conversando aqui nos bastidores, em off, essa situação aí do conflito, né, entre judiciário e poder executivo em particular, mas envolve aí também o legislativo por conta, muitas vezes, da não manifestação do poder legislativo, que é aquele poder que constitucionalmente, né, como nós sabemos, aqui pode ser uma redundância, para elaborar leis, aprovar leis, fiscalizar a aplicação das leis. E quando se omite, o judiciário, para usar uma expressão atual, se agiganta, né? Se agiganta. E nesse agigantamento, inclusive, aí está esse conflito agora entre judiciário e executivo, em particular, e o legislativo tentando sair pela tangente, né? Está em silêncio, né? Os ministros ainda não se silenciaram. Ontem o presidente, o Alexandre de Moraes, ele fez uma declaração dizendo que o indulto não tira do Daniel Silveira a situação de inelegibilidade, porque se aventa que talvez ele seja candidato a Senado pelo Rio de Janeiro, né? Então isso teve muita presença midiática. Mas, Arivame, esse comentário, deixemos esse comentário um pouco à parte, podemos retomá-lo depois, mas me permita fazer uma precisação. Quando nós falamos em judiciário, via de regra, nós nos referimos ao Supremo Tribunal Federal, que tem ocupado grande espaço na mídia e que é a instância que dirime, não é, as várias dificuldades, as possíveis dificuldades que vão aparecendo nas várias instâncias da justiça, é o último intérprete da Constituição. Porque o judiciário é muito complexo, né? Tem Ministério Público, tem isso, tem primeira instância, segunda, tantos elementos. Então, quando nós falamos em judiciário, ultimamente nós nos referimos ao Supremo Tribunal Federal, que é composto de 11 ministros e é um grupo, digamos assim, muito heterogêneo, porque se nós temos ministros com maior presença midiática, nós temos outros bastante reservados. Por exemplo, eu nunca escutei uma entrevista da Rosa Weber. Ela parece que só se manifesta nos autos. Como é de se esperar. É de se esperar. Eu não escuto entrevista, não escuto a apreciação dela, embora seja uma ministra muito atuante, como todos eles são, mas ela não tem, assim, uma presença na mídia que acolá se faz referência a ela. Pois bem, Arivan, ultimamente nós temos assistido a elevação da temperatura, digamos assim, entre o executivo e o judiciário. A bem da verdade, a temperatura já estava muito alta, né? Ultimamente o fogo tem se tornado mais intenso, não tem abrandado a chama. Sobretudo com essa concessão do indulto dado pelo chefe do Executivo ao deputado Daniel Silveira, do PDT, me parece, do Rio de Janeiro. PTB do Rio de Janeiro. A temperatura sempre esteve alta, por exemplo, quando era o Lewandowski, o presidente do STF, ele confirmou que os estados e municípios tinham autonomia, não é, para adotar políticas e medidas em relação ao coronavírus, e isso contrariou sensivelmente, né, o atual chefe do Executivo. Então, infelizmente, nós temos uma situação de tensão, usando essa temperatura, essa metáfora da temperatura, a temperatura continua alta e tende a ferver ainda mais, porque além dessa questão do indulto, entram agora as questões relativas ao campo socioambiental, cuja relatora é a ministra Rosa Weber, muito reservada, não é de grandes presença na mídia, mas ela deve levar a plenário a ADI 6553, que cuida do projeto de infraestrutura da Ferrogrão, que é uma rodovia que vai cortar o estado do Mato Grosso e do Pará,
aí vem toda a questão ambiental, os rios, as florestas, os índios, ela é quem deve dar a palavra final. Além do mais, o chamado marco temporal, não é, que para determinar os territórios indígenas, porque o atual chefe do executivo quer reconhecer apenas como território indígena aqueles que foram demarcados antes da Constituição de 1980. Então, 1988. Obrigado pela correção, pela precisação. Mas estão defendendo que não, que depois da Constituição de 1988, etnias indígenas começam a pedir o reconhecimento em termos de território. E a ministra Rosa Weber é encarregada de bater o martelo sobre essa questão, não é? Então, vai se dizer, a partir da terceira semana desse mês de maio próximo, quem de fato tem direito, se o executivo ou se vai prevalecer a interpretação do judiciário. Então, Erivan, os sinais para as próximas semanas, aí do mês de maio, estão a indicar que a temperatura vai continuar elevada. Ultimamente, com essa questão do indulto, os ministros fizeram silêncio, né? Teve um jantar oferecido pelo presidente Fux, do qual participaram 8 ministros, mas nós estamos ainda esperando, pelo menos os comentaristas, aqueles que eu escuto, da CBN, da CNN, da Band News, esses grandes meios de comunicação, ainda não disseram o que é que se tratou, não é, desse jantar do Fux. Mas tudo indica que o Supremo quer dar uma resposta como órgão colegiado a essa questão do indulto ao deputado Daniel Silveira, não é? Então, em silêncio, nós estamos aguardando para ver os movimentos. Alexandre de Moraes, ontem, se manifestou falando dessa questão da inelegibilidade. Inelegibilidade. É uma palavra que tem que desdobrar a língua para pronunciar. Mesmo que eles acatem a decisão do Executivo, porque o presidente tem direito assegurado pela Constituição, esse cidadão permanece inelegível, não pode mais postular cargos no poder legislativo, né, do Brasil. Então temos essa tensão aí que parece que no futuro próximo não vai diminuir. O certo é que estão procurando uma via de meio que contente tanto o executivo como o judiciário. Vão encontrar, não é? Porque o judiciário é muito flexível, né? Tem espaço para tantas interpretações. Com certeza vai encontrar uma via que agrade, que contente os vários atores. Olha aí, o menino colocou o André. O Daniel Silveira e o Alexandre de Moraes são os dois, digamos assim, protagonistas dessa tensão que atualmente perpassa o Judiciário, o Supremo Tribunal e o Executivo Nacional. Então, Erivan, para concluir, você pode ainda aprofundar a questão, mas, na minha percepção, os sinais para as próximas semanas não indicam que os ânimos vão serenar, embora se procure uma solução de consenso para as atuais questões, não é? Padre Flávio, o senhor é um estudioso, um pesquisador e também alguém que acompanha com vivo interesse todos esses acontecimentos do Brasil, porque a missão do senhor é uma missão muito nobre, né, que é exatamente de plantar a esperança. Como um seguidor de Jesus, plantar esperança, trabalhar para que os conflitos sejam arrefecidos e que a paz, a concórdia possam prevalecer. Temos aí, na visão do senhor, nessa ótica, alguns sinais, alguns elementos, para pegar o termo que o senhor gosta de utilizar, alguns elementos que possam indicar aí, ou possam convergir para produzir sinais de esperança? Erivan, os sinais de esperança, eles provocam menos rumor, né, menos barulho do que os sinais que não são de esperança. Mas temos, felizmente, eu tenho procurado captá-los. Na teologia católica nós chamamos de sinais dos tempos, né, que indicam talvez
uma maneira de compreender a ação de Deus. Nós tivemos dois fatores que foram pouco noticiados pela grande mídia. O primeiro, os movimentos sociais e populares, eles ganharam novas forças e, sobretudo, estão ocupando o espaço da rua com o final da pandemia. Recentemente teve no eixo Rio-São Paulo a primeira feira dos empreendedores da favela. Quem falava nisso há 10 anos atrás, Arivan? De empreendedorismo na favela? Então é um termo novo que vai entrando, é um sinal, não é? De que a economia, usando de criatividade, mesmo num ambiente às vezes marcado pela violência, pela ausência do poder público, como são as favelas, aliás, não chamam mais nem de favelas, chamam de comunidade, sobretudo no eixo Rio-São Paulo. Então, é um sinal de esperança, essa feira dos empreendedores da favela. Tão interessante, eu acompanhei li e acompanhei aplicativos que facilitam, né, esse contato de quem produz com quem adquire, de quem faz com o consumidor, um elemento muito interessante. E outro elemento que me chamou muito a atenção, Arivan, foi que em Brasília se reuniram representantes de 150 etnias indígenas para participar da 18ª edição do acampamento Terra Livre. Essas etnias pedem a demarcação das terras indígenas, denunciam a grilagem que acontece no norte do país, a violência contra os índios, que é uma coisa que está aumentando, né, muito. Nós já falamos disso também. Então, nós temos aí dois elementos que, ao meu ver, são alvissareiros, são esperançosos. Da outra parte, nós temos sempre sido assim um amplificador dos documentos e das intuições do Papa Francisco. Vai aparecendo, sobretudo no tempo da pandemia, experiências comunitárias e populares organizado nesse eixo da economia da solidariedade, como preconiza o Papa Francisco. Uma economia que considera os mais vulneráveis e também que procura promovê-los, como essa iniciativa do empreendedorismo no âmbito, né, das comunidades, das favelas. Então, são ações transformadoras que começam a partir desses setores mais vulneráveis da sociedade. E a própria pandemia fortaleceu muito o espírito de voluntariado do brasileiro. Nós vimos muita iniciativa, não é, de coletar alimentos e distribuí-los, sobretudo no eixo Rio-São Paulo e um pouco andando para o lado do sul do Brasil. E por fim, Arivan, é inegável que hoje a mulher tem uma maior presença na sociedade. Se discute e se procura cada vez mais aumentar a representatividade das mulheres no mundo da política e também de indígenas e de negros. Então, mulheres, negros, indígenas, num passado recente, eram cidadãos e cidadãs que não tinham voz. E hoje não, estão cada vez mais visíveis na grande mídia e cada vez mais exigem um espaço para participar no âmbito da política.